Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, agradecendo a todos os likes, compartilhamentos, inscrições, ativações de sininho, comentários, tudo. Muito obrigado, espero que gostem sempre desse nosso canal onde a gente fala desse cara sensacional aí, ó, Bob Dylan. Continuando a nossa trilogia de músicas religiosas de Dylan, que começamos na semana passada. Quem quiser ver do começo, pegar bem o fio da meada, volta lá da semana passada para ouvir, escuta esse em seguida. Nós falamos na semana passada de uma música de Slow Train Coming, nós escolhemos Man Gave Names to All the Animals, e agora nós continuamos neste segundo domingo dessa trilogia, na terceira semana, semana que vem já é o domingo de Páscoa, e a gente encerra essa trilogia. Hoje nós vamos falar de What Can I Do For You, que é um disco do álbum Saved, gravado em fevereiro de 80 e lançado em junho de 80, e que foi um verdadeiro fiasco, um fracasso comercial. No Reino Unido ele chegou a ser top 10, mas nos Estados Unidos o Bob Dylan, que desde o Another Side of Bob Dylan, que foi o terceiro álbum dele, quando ele era garoto ainda, lá no comecinho de carreira, todos os discos ficaram em top 20, acesso ao Another Side of Bob Dylan, ele sempre esteve top 20 nos Estados Unidos, e neste ele não chegou ao top 20, tamanha foi a rejeição, né, desse disco. A gente vai ver que pouca gente gostou. E chegou no máximo à posição de número 24. Bom, nesse álbum, então, o Dylan continuou com a sua pegada religiosa, bíblica, mas de uma maneira, dessa vez, cada vez mais radical. Ele estava mais radical nas suas letras, e as letras, inclusive, menos assimiláveis, um pouco mais difíceis do que considera a crítica, né, do que no Slow Train Coming. E o próprio Dylan, ele disse que só conseguiu gravar esse álbum por uma gravadora como a Columbia por causa do nome que ele já tinha dentro da gravadora, absolutamente consolidado. Porque, em caso contrário, o destino seria a gravação desse álbum por uma gravadora pequena, né? Então, esse álbum, eu disse que foi um fracasso, inclusive, nem no universo gospel esse disco foi bem aceito. Realmente foi houve muito fracasso, um fracasso muito grande, né? O Dylan seguia nos shows não cantando músicas anteriores à fase religiosa dele, continuava radical no sentido de só cantar essas músicas da nova linha religiosa. O público cada vez mais desgostoso com isso, para dizer o mínimo, incompreensivo com Dylan, para não dizer hostil, e não exatamente o Dylan revidava na mesma moeda, não vou dizer isso, mas ele soltava umas tipo assim: vocês são os filhos da desobediência, vocês, esses que estão vaiando ele, né? Vocês são os filhos da desobediência. Então vejam um lado que ele permanecia meio catequizador, né? Uma natureza assim que ele permaneceu, né? E a própria temática mudou um pouquinho. Eu já tinha dito no álbum, na semana passada, que é, ele gostou muito do livro Apocalipse, né, da Bíblia, do Apocalipse. E esse álbum aqui estava repleto de fim de mundo, né, de coisas, de julgamento. Vejam só, Apocalipse já traz em seu bojo a ideia de um Deus muito mais que julga do que perdoa. Então isso é uma constante nas letras desse álbum, né? E a propósito, ele no encarte parece querer sugerir ou desejar uma reaproximação entre as duas religiões pelas quais ele transitava, o cristianismo e o judaísmo. No encarte que ele colocou um capítulo 31 do livro de Jeremias, né, que diz: Behold, the days coming, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. O que significa, o que quer dizer em português: eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vejam como estava ainda absolutamente mergulhado em questões religiosas o nosso Dylan, né? Com relação à sonoridade, o álbum aqui, Saved, ele traz
continua com essa sonoridade gospel, né? Principalmente em função das backing vocals, que ele já colocou inicialmente lá no Slow Train Coming. E ele estava separado de Sarah, e aqui vai um momento fofoca, né? Dizem, ao que parece, ele namorou todas as backing vocals, se não todas, quase todas. Mary Alice Arts foi inclusive quem era namorada dele e foi quem o levou pela primeira vez naquela igreja onde ele começou os estudos bíblicos. Ele namorou também Helena Springs, comprovadamente, né, sabidamente, e também a Carolyn Dennis. Esses são os 3 casos mais sabidos. Carolyn Dennis chegou a ser a senhora Dillon, segunda senhora Dillon. Em 86 eles se casaram, eles tiveram uma filha, Desiree Dillon, se separaram em 91, 92, não é? Então, com relação à capa, eu tenho a sorte e a felicidade de ter a versão com essa capa aqui, né? Por que eu digo isso? Nem é tanto do meu agrado essa capa, enfim, mas vejam que tem a mão, claramente a mão de Deus, tá aqui Saved, tem aqui Bob Dylan também escrito aqui, essas letras um pouco toscas, né? E 5 mãos erguidas para o céu, né? O fundo, vejam que o fundo é um fundo sombrio, vermelho sangue, enegrecido, enfim. E a Sony, ou a Columbia, na verdade, a Columbia depois virou Sony, ela não gostou nem um bocadinho dessa capa e, inclusive, mudou essa capa depois. Ela fez capas alternativas para esse álbum e eu não gostaria de ter essa capa aqui, por exemplo. Como eu disse, não que eu goste da capa do Saved, mas pelo fato de ser, inclusive, a que o artista queria, né? Isso eu acho que é muito relevante, né? Isso é o pastel de Tony Wright, tá? E que o Dylan aproveitou aqui. Aproveitem o seguinte, aproveitem para clicar na descrição para vocês ouvirem essa música que eu ponho na descrição, e na descrição vai aparecer essa capa, tá? Essa capa, digo, a capa alternativa. E um motivo mais do que suficiente para vocês ouvirem a letra e verem a música é que essa música tem uns 2 minutos finais, mais ou menos, é um dos solos de gaita mais elogiados de toda a carreira de Dylan. Só isso já vale a pena vocês conferirem aqui. Tá? Então, esse Saved, eu já disse que foi bastante fracassado, né? E aí vamos falar um pouquinho agora da música. Ele não ficou entre os 24 só com o Time Off Mind, depois que ele voltou a ser bem visto pelo público. A música What Can I Do For You, ela trata de em alguns momentos ela fala da conversão de Dylan ao cristianismo, e vejam só, não vou ler a letra toda, mas vejam só que é uma música que poderia tranquilamente ser aproveitada em missas, por exemplo, missas da Igreja Católica, por exemplo. Vejam só o que diz a letra. E uma coisa, What Can I Do For You? Esse You sempre com Y maiúsculo, não deixando dúvidas de quem é que ele se trata por você, quem é esse você. Você me deu tudo, o que eu posso fazer por você? Você me deu olhos para ver o que eu posso fazer por você. Me arrancou da servidão e me renovou por dentro. Olha aqui claramente a conversão dele, né? Preencheu uma fome desde sempre negada, abriu uma porta que homem nenhum pode fechar e que você me escancarou. Você me escolheu para estar entre os poucos. O que eu posso fazer por você? Você entregou sua vida por mim. O que eu posso fazer por você? Você me explicou cada mistério. O que eu posso fazer por você? Sei tudo de veneno, sei tudo de dardos em chamas. Não me importa a dureza da estrada, me mostre onde ela começa. O que for do seu agrado, diga ao meu coração o que eu posso fazer por você. Então vocês vejam que é uma música carregada de sentimento religioso do mais profundo e sincero. Gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente encerra essa trilogia de músicas religiosas de Dylan. Até lá e um grande abraço.